Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que sejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cá estou eu aqui novamente para trazer mais um vídeo de review. Hoje eu vou falar do The Interstellar Song Contest, o mais novo episódio da segunda temporada ou 15ª temporada, como preferir, de Doctor Who. Um episódio que trouxe revelações impactantes para os fãs e acabou com 2 memes do fandom em uma cajadada só. Mas ficou longe de mudar Doctor Who para sempre, como foi dito pelo Russell T. Davies na prévia do episódio. Infelizmente essa review pode ser um pouco polêmica para muitos, principalmente para aqueles que gostaram do episódio, pois o roteiro da Juna Dawson traz uma mensagem controversa, distorcida, que destoa muito do viés da série. E esse viés da série que eu falo não é algo exclusivamente do New Who, não é algo que surgiu no New Who, mas vem desde lá da série clássica. Vale sempre lembrar que esse canal aqui respeita a opinião de todo mundo. Se você curtiu o episódio, então tá tudo certo. A análise aqui é a partir da minha experiência e leitura do que foi apresentado. Debater faz parte, e é isso que torna Doctor Who tão interessante. E a seção de comentários estão abertas para vocês colocarem aí o que vocês acharam do episódio. Se vocês gostaram, não gostaram, independente da sua opinião, eu estou muito curioso para saber o que vocês acharam dele. Bom, bora lá então, começando pelos conceitos e já indo direto ao ponto da polêmica. Esse episódio é uma sátira ao evento musical Eurovision. Ele traz uma versão interestelar, obviamente, com elementos de ficção científica do evento, o que esteticamente e visualmente é interessante. E querendo ou não, novamente foi um jeito diferente de entregar uma história de Doctor Who. Mas o episódio ele é totalmente manchado pela sua mensagem política, que é bem problemática, grave e distorcida. Não posso dar certeza aqui e afirmar que essas foram as reais intenções da escritora, Juna Dawson, porque vindo de uma mulher trans e sabendo das causas que ela apoia, podemos ver isso em suas obras e suas manifestações nas redes sociais, eu custo acreditar que ela, na verdade, acabou se enrolando em sua escrita, com a intenção de passar uma mensagem X que acabou passando uma mensagem Y. Isso porque sua trama acompanha uma espécie oprimida que foi explorada, colonizada, discriminada por toda a galáxia por uma corporação que patrocina esse evento, no caso esse Eurovision intergaláctico, podemos dizer assim. Essa espécie no caso são os Hellions. Eles são colocados no episódio como vilões radicais que planejam matar 3 trilhões de seres vivos. E ninguém, absolutamente ninguém, questiona o sistema opressor que os colocou nessa posição. Olha, entendam que o ponto aqui não é defender a atitude do Kid em querer matar trilhões de pessoas, trilhões de seres vivos. Claro que isso é muito errado, mas sim é a forma como um povo oprimido está sendo representado de forma muito problemática, está sendo retratado e reproduzido no episódio, os enquadrando como vilões. E o pior, o episódio trata isso tudo como um pano de fundo e foca no terrorismo deles como se fosse o maior problema. A alegoria, mesmo não sendo intencional, soa perigosamente próxima do discurso que normaliza a opressão e criminaliza a resistência. Vou repetir novamente, criminaliza a resistência. Ainda mais num contexto global como o de agora, deixando muito evidente que esse conflito dos Hellions contra a corporação é uma alegoria clara ao caso de Israel contra a Palestina. Isso não é só desconfortável, é no mínimo irresponsável. E aí entra o Doutor, que deveria ser o contraponto moral, mas nesse episódio o personagem simplesmente assiste e aplaude o evento que foi financiado por essa corporação. Ele se senta para ver o show enquanto o sistema genocida segue intacto. Assim como o Kerblam, mas no caso do Kerblam foi uma empresa, e nesse caso uma corporação, ela sai totalmente ilesa. E tem mais, tem a polêmica cena em que o Doutor fisicamente tortura o Kid. Kid, que como ele mesmo conta no episódio, ele foi um rapaz que desde criança perdeu seu planeta, seu povo e sua esperança. E o Doutor, por puro impulso vingativo, e nem é por alguém que morreu, diga-se de passagem, porque todos já estavam salvos, todos tinham salvação, todas aquelas trilhões de pessoas, ele resolve jogar com a dor dele. E o que é mais grave ainda é que essa atitude do protagonista nunca é discutida, nunca é revista. E o roteiro trata tudo com uma frieza absurda, deixando isso passar ileso. Bom, e o que dizer da Belinda, a personagem que começou a temporada confrontando o Doutor, cobrando postura, pedindo de forma até um pouco ácida para que leve ela de volta para casa, que no momento parece anestesiada com o que está vendo. Ela vê tudo acontecer, mas mais à frente do episódio ela solta "Você é incrível" e reage apenas abraçando o Doutor, sendo que o próprio acabou de alguém, sabe? Sério, isso fica longe demais de ser algo crível. Agora eu quero chamar a atenção para alguns diálogos bem ruinzinhos. Tem uma fala da Belinda que é basicamente assim: eu nunca vi o Doutor desse jeito. E logo depois ela solta, logo na sequência: se ele estiver com raiva, o mundo inteiro vai tremer.
Mas ué, como assim? Você nunca viu ele desse jeito, mas você sabe o que acontece quando ele fica assim? Tipo, não faz sentido. Isso é o tipo de diálogo que dá a sensação de que os personagens estão ali só para empurrar a história, o enredo, a trama, e não para reagir a ela de forma coerente. Não faz diferença. E ainda falando dela, da Belinda, eu confesso que eu venho passando a maioria dos episódios com aquele meme na minha cabeça. Do come on, do something. Vamos lá, Belinda, faça alguma coisa. Eu tô esperando muito um momento onde tenha um desenvolvimento da Belinda. Porque na grande maioria dos episódios, ela não faz muita coisa. Não tem um momento específico onde ela se vira sozinha, como por exemplo a gente teve com a Ruby, lá no Rogue. A Ruby teve 2 episódios disso, né? O 73 Yards e o Lucky Day. Volto a dizer, é claro que essa comparação ainda é meio injusta, porque a Ruby tem uma temporada inteira, mas um retorno na temporada seguinte comparado a Belinda. Mas mesmo assim, a gente não tem momentos onde nos aprofundamos na personagem, ou a personagem toma um certo protagonismo, sabe? Como por exemplo, nós tivemos com a Ruby. E olha, eu super entendo que muitos fãs preferem a dinâmica entre Doutor e Companion da Belinda com o Doutor do que, no caso, Ruby e Doutor. Eu até vejo que essa dinâmica entre a Belinda e o Doutor é bem melhor. Os diálogos, a química entre os dois, a forma como eles se comunicam, eu acho que flui melhor do que a Ruby, mas ainda a personagem tá muito rasa, tipo, tá faltando entregar mais dela, sabe? Não faz diferença. E voltando a falar em incoerência, vamos falar da Cora, que por incrível que pareça, é a personagem mais problemática do episódio. Descobrimos que ela é uma Hellion, o povo oprimido. Ela se submeteu, mesmo que tenha sido à força, a abandonar sua identidade para se vender por fama para cantar num palco patrocinado pela corporação genocida e é tratada como uma heroína simbólica. A cena da música tenta ser emocional, mas é muito estranha. Parece que a mensagem é assim: olha só, a gente destruiu o planeta dela, mas deixamos ela cantar aqui, então tá tudo bem, né? É totalmente algo desconfortável e sem sentido nenhum. Agora vamos para as revelações do episódio, que causou um impacto gigantesco no fandom, que infelizmente acabou servindo para desviar os olhares a essas mensagens problemáticas do enredo. Falando da Susan, olha, aqui foi um dos poucos momentos que eu gostei. Tem uma aura meio fantasiosa, meio etérea, quase uma aparição espiritual. E algumas cenas parecem ter saídas de filmes de terror, com o branco, né, o fundo branco da TARDIS e o rosto dela aparecendo em um close, assim. Mas isso tudo tem o seu charme. E o que eu achei mais interessante nisso tudo é que ela funcionou como uma consciência externa. É como se ela fosse a bússola moral do episódio, tentando lembrar o doutor de quem ele deveria ser. E também ficou meio subentendido que ela vai voltar nos episódios finais. Agora, falando do final, podemos dizer assim, temos a revelação de quem, de fato, é a Senhora Flood. Olha, ela passou a temporada toda sendo misteriosa, cheia de quebras da quarta parede, parecendo ter um papel-chave para virar basicamente um capacho da Rani, no caso a Rani da atriz da Archie. E a revelação em si, ela é protocolar. É quase um pós-crédito que o episódio lembrou de encaixar porque era obrigação, porque ele tinha nos prometido que ia revelar quem era a Senhora Flood nesse episódio. E olha, você aí que não sabe ainda quem é a Rani, assistiu Interstellar Song e ficou perdido, ué, mas quem é essa? Eu postei um vídeo aqui no canal explicando em apenas 4 minutos quem é a Rani. Se for o seu caso, assim que terminar esse vídeo, dá um pulinho lá, são só 4 minutinhos e você vai entender. E aí vem mais uma birregeneração, aparentemente sem motivo, não sei, talvez ele explique no final o porquê, ou não. E com isso a impressão que fica é que agora todo Senhor do Tempo ou Senhora do Tempo que voltar em tela vai ser birregenerado, então não se surpreenda se quando aparecer, no caso, o mestre das próximas temporadas, sei lá, não sei quando, ele vai se regenerar, o monge vai se regenerar, o Rassilon vai se regenerar, enfim. Isso me preocupa um pouco porque aí vai deixar a parada muito besta, podemos dizer assim. Mais um ponto positivo, talvez o único além da Susan, é a atuação da própria Archie. Não se engane, eu gostei muito dessa forma como ela aparentemente vai incorporar a Rani. Ela trouxe uma energia ácida, meio ríspida, que lembra muito a interpretação da Rani original, que foi pela icônica Kate O'Mara. Isso talvez foi uma das poucas coisas que me deixou curioso para ver o final. Como ela vai incorporar essa personagem, se vai manter isso mesmo, se ela vai acabar dominando a tela também. Mas é uma pena muito grande que a Flood poderia ter sido muito mais, né? Ela vai acabar sendo aquele alívio cômico desse novo trio, né? Que vai ser Conrad, Rani e Senhora Flood. E aí a Senhora Flood vai ser meio que o braço direito dela, vai ser aquela pessoa que a Rani da Archie vai chegar e falar assim: vai lá, faça isso pra mim, agora, fique quieta, você não sabe de nada, sabe? Tipo assim,
Isso eu achei meio paia. Bom, em suma, então, para concluir aqui a minha review, minha análise de Interstellar Song Contest é um episódio que se perde em sua própria premissa. Tenta ser ousado, mas escorrega em todos os temas importantes, trazendo uma mensagem completamente distorcida e controversa, que destoa totalmente do viés da série. Um viés que ela carregou desde os seus primórdios. Infelizmente, esse é o ponto mais baixo da temporada até agora. Robot Revolution, ele possui sim alguns problemas narrativos, também não é o melhor episódio do mundo, mas eu não cheguei a achar tão ruim assim. Eu até dei uma nota 6,5 de 10. Mas no caso do Interstellar Song, pela mensagem, que é extremamente problemática, infelizmente, a minha nota para esse episódio, infelizmente mesmo, galera, eu sei que vocês gostaram, mas desculpe, essa só é a minha opinião, tá bom? Minha nota para esse episódio é um 4 de 10. Infelizmente, é o primeiro episódio dessa temporada que eu considero como realmente ruim. E até mesmo dessa nova era. Bom, enfim, pessoal, essa foi a minha review, essa foi a minha análise. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você gostou dele? Deixa aí nos comentários. Você não gostou? Também deixa nos comentários. Você concorda comigo em partes ou não? Ou você concorda totalmente? Deixa nos comentários. Eu quero muito saber, independente da sua opinião. Como eu falei, aqui nesse canal a gente respeita a opinião de todo mundo. Se você gostou do episódio, tá tudo bem. Não tem problema. Bom, é isso então, galera. Antes que você saia do vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, por favor, cara, que isso me ajuda muito. Inscreva-se no canal, caso não é inscrito. Aperta no botão de hypar, que isso ajuda bastante, tá? E compartilhe o canal ou o vídeo com seus amigos, que é fã de Doctor Who e ainda não conhece o É Tarde Demais. Bom, pessoal, é isso. Vou indo nessa. Falou! Fui! Até o próximo vídeo. Um grande prazer receber você aqui para essa entrevista. Prazer é todo seu. O que aconteceu?